Obesidade. Esse tema é polêmico e hoje eu trouxe a melhor para falar sobre esse assunto, que é a doutora Vanilza, endocrinologista e especialista nessa área de emagrecimento e concurso de medicina de estilo de vida, que é o que está vindo aí com tudo. Muito obrigada, doutora, por ter vindo, por ter aceitado esse nosso convite. A gente é amiga de longa data, né, Lari? Então, assim, fiquei muito feliz de poder te receber aqui no programa NutriVida. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, por que você foi para a endocrinologia, né? Conta um pouquinho da sua história para nós. Primeiro, boa tarde. Obrigada pelas apresentações, Lari. A endocrinologia surgiu muito naturalmente. Quando eu estava no 6º ano de medicina, a gente passa por várias especialidades e entre elas tinha a endócrino e eu descobri hipotireoidismo durante a endocrinologia. E aí eu me apaixonei pelos ambulatórios e aí a gente tinha uma equipe muito boa lá em Londrina. E aí eu falei assim, não, eu vou fazer endocrinologia. E aí quando eu terminei o curso de graduação, eu tinha que prestar clínica médica, né? A gente tem que fazer a residência de clínica médica antes. E aí eu passei em Marília. Aí fui para Marília, fiz clínica médica lá. E quando terminei clínica médica, fiz novamente a prova para especialidade de endócrino. Aí eu passei lá em Marília e passei em Londrina. Mas Londrina já tinha conquistado meu coração, né? E era minha terra. Aí eu voltei para lá e aí fiz a endocrinologia em Londrina. Ai, que legal. Foi muito bom. Muito engraçado que todas as convidadas que eu pergunto por que foi para a área, tem muita relação com a nossa história, né? A gente vai para aquilo porque realmente tem relação com algo que fez, algo que aconteceu na sua história e te levou para esse caminho. Foi. E o mais gostoso disso é que acaba daí que você se apaixona de tal forma que é muito mais fácil. Né, o trabalho, porque você sabe realmente o que o paciente passou. Exatamente, exatamente. E aí eu lembro que tinha um professor, um residente, que era o meu R4 na época, ele era muito engraçado, e aí ele dizia assim, Vanilza, quem dominar os hormônios dominará o mundo. Uhul, adoro! Seria ótimo, né? Oh, meu Deus! Porque é isso, né? Essa oscilação, principalmente nas mulheres, né? Nossa Senhora, nós mulheres devíamos ser estudadas o tempo todo, né? Cada semana é um ciclo diferente, é uma alteração Mulher diferente. de fase. Exato. Mas vamos falar sobre a obesidade. E eu queria que você trouxesse um pouquinho como que está essa questão da obesidade no Brasil. Como está a prevalência de obesidade no Brasil? Tá assustador, para te falar a verdade. Antes a gente achava que era uma coisa só de os Estados Unidos, né, que tem os fast food, mas isso foi incorporando nos nossos hábitos também. E hoje a gente tem uma prevalência, se for sobrepeso, que o sobrepeso é aquele IMC de 20 a 25, né, que a gente sabe não é uma obesidade, mas já não está no normal, então de 20 a 25 é normal. 25 a 30 a gente fala que é sobrepeso. Sobrepeso, a gente tem 61% da população acima do peso. E não tem noção, né, doutora? Não tem. Acha que, assim, a obesidade só tá naquelas pessoas enormes, né? Esse é um problema. Agora, obesidade, que daí já é IMC acima de 30, 25% da população. Ou seja, 1 em cada 4 brasileiros tem obesidade. Meu Deus, é alarmante. Então, assim, por isso que a gente tem cada vez mais trazer esse conhecimento, né, para a população, para que as pessoas realmente se preocupem. E aí, falando sobre isso, a obesidade é uma doença ou não é? Exatamente. Muita gente fala que não. É força de vontade. Você não tem força de vontade. Isso aí não é doença. É preguiça, né? É preguiça, né? Você não tem opinião, enfim. Não. Obesidade é uma doença crônica. Como diabetes, como hipertensão, como as outras, né? Inclusive, eu digo que ela é a mãe de várias outras doenças, como diabetes, como hipertensão. São os filhinhos, né? São os filhinhos dela. São os filhinhos dela. Hoje em dia a gente fala até de diabesidade. Nossa, que é um termo novo. Que a gente fala que é um diabetes causado pela obesidade. Então, o que vem primeiro? A obesidade e depois o paciente vai desenvolvendo esses outros. Então, sim, a obesidade é uma doença e é uma doença crônica. Sim.
Então, e ela deve ser tratada como tal. Isso, como sendo uma doença, a gente precisa de tratamento. Exatamente. Né? E aí, quais são as causas? A gente pode elencar algumas causas principais? Pode. A obesidade é uma doença multifatorial. Eu digo, não é Explica só... um pouquinho mais o que significa. O que é multifatorial? Ela tem vários fatores que podem contribuir. Então, assim, a genética é metade. Metade do nosso corpo é genético. Então, existe realmente aquela questão, olha, a minha mãe era obesa, meu pai obeso, meus irmãos. Eu lembro que eu recebi uma revista uma vez da Sociedade Brasileira de Endócrino, com os artigos e tal, e aí eu lembro que tinha uma foto de um pintor, eu não sei se era americano, sei lá, que ele pintava todo mundo gordinho, sabe? Não lembro o nome dele. E aí tava assim, tipo uma família toda gordinha, os pais, as crianças, né? E até os cachorrinhos, os gatinhos, é todo mundo, sabe? A mesma coisa. Então assim, tem muita genética, mas tem essa genética, ela vem também, né? Desculpa interromper, mas como é da minha área, a parte gestacional, ela vem inclusive do processo de gestação, né, doutora? Então, assim, já tem muito estudo e eu acho que é importante a gente falar sobre isso, falando sobre a gestação, a mãe fazer essa alteração genética na própria criança, no filho. Né? Essa modulação genética que a gente fala, né? Então, assim, começa desde lá realmente. A gente sabe, tem estudos mostrando que crianças que nascem pequenas para a idade gestacional, que sofreram restrição durante a gestação, elas têm mais tendência a ter obesidade. Também. O inverso também é perigoso, né? Sim, isso também. Então, PIG, a gente fala, né? Pequeno para a idade gestacional, tem mais incidência de obesidade e diabetes na vida adulta. Também. Os dois, né? Então, a gente sabe. Então, a parte genética é muito importante. Metade, praticamente, é disso. Mas tem o fator comportamental, tem o fator alimentar, tem o fator de atividade física, estresse, sono. Então, tudo influencia nesse combo aí da obesidade. Nossa, é muita coisa, né? É claro que eu sempre falo isso dentro do consultório, a gente não pode também colocar lá a genética como sendo 50% e falar, por jogar genética. Toalha. Vou jogar toalha e tá tudo não, certo. porque esse outro 50% se adequado fazem modulação genética. Com certeza. Né? Então a gente também tem que pensar dessa forma. E aí é onde a gente entra o nosso trabalho, né? Então é só fechar a boca, fazer atividade física, tá tudo certo. É suficiente. Meu Deus, se fosse isso, né? A gente estaria Qualquer um consegue fazer. Você acha? Por que não? Por que então existe tanta gente acima do peso? Então, por que não? Porque 60% da população está com sobrepeso, né? Se fosse tão simples assim. Então, o que eu digo? Eu falo assim, olha, o pilar da atividade física e da alimentação são muito importantes. Muito importantes. Eles que vão trazer o resultado, né, no final. Porém, a gente precisa lembrar que como é uma doença multifatorial, o tratamento também não é só fechar a boca e fazer atividade física, tá? Então a gente precisa estabelecer, ver como que estão os outros pilares do emagrecimento, que são o sono. Então o sono é super importante se a gente for pensar que durante o sono profundo, que é aquele sono REM que a gente nem fala. todo mundo consegue chegar bem. O sono REM, ele é quando você realmente apaga, só respira, bate o coração, respira, você está naquele sono bem profundo. Neste horário é liberado o hormônio chamado GH, que é o hormônio de crescimento. Você fala, mas eu não vou crescer, né? Já tô adulto, né? Já tá bom. Queria até crescer um pouquinho. Não dá. Mas não dá. Mas esse hormônio, ele é super importante, porque ele é lipolítico, ele queima gordura. Olha que interessante. Delícia. Então, só dormir. Dormir coisa bem, boa. dormir bem. Seria ótimo se fosse tão simples. Então, assim, essa questão do sono é super importante, a gente alinhar com o paciente, então fazer higiene do sono. Hoje em dia, a gente fica muito tempo na tela, muito tempo em atividades que exigem, né, de você lá, e a gente sabe que isso atrapalha o sono REM.
Outra coisa importante é você ter um horário certo para dormir, já preparar né, um ambiente tranquilo, ir apagando as luzes, deixando uma temperatura agradável, né? Eu falo até para alguns pacientes, eu falo, olha, você investe tanto, não, olha, eu estou me alimentando bem, eu estou fazendo isso e aquilo, e vai dormir num colchão horroroso, num travesseiro feio, né, que não... acorda com torcicolo. Cara, investe num colchão legal, numa roupa de cama, né, gostosinha, tal. Não precisa comprar 10 mil lençóis vagabundos. Compra 2. Um bom e lava e coloca de volta, né? Entendeu? Para você ter uma noite tranquila, num ambiente agradável, né, com a temperatura boa. Então, isso faz toda a diferença. O sono é importante, manejo do estresse. Nossa, eu acho que essa é a dificuldade do século. Gente, eu acho assim, manejo do estresse. Esse ano, do ano da pandemia para cá, a gente começou a falar mais sobre essa questão do manejo de estresse, né? Exatamente. Então, essa questão do manejo do estresse é super importante, porque às vezes as pessoas comem as emoções. Já ouviu falar isso? Sim. Principalmente mulheres, né? Fala assim, eu tô triste, eu como, eu tô feliz, eu como. Então, é aquele paciente que fala assim, eu como as minhas emoções. E não percebe muitas vezes, né? Então, a questão do manejo do estresse é importante. A questão dos relacionamentos, você estar em relacionamentos saudáveis, né? Porque tudo isso é importante também. Então, o sono, a atividade física, a alimentação, manejo do estresse, uso de tóxicos também, a gente tem que lembrar. Né? Então, a bebida alcoólica, por exemplo, eu sempre falo, o paciente fala assim, mas e aí, eu posso beber? Aí eu falo assim, olha, frequente. Eu vou te falar uma coisa, a Larissa tá aqui, ela pode até me corrigir. 1 grama de carboidrato, né, de glicose, vai dar até triste de medo. Tem 4 calorias. 1 grama de álcool, 7 calorias. Quase igual às gorduras. 9 calorias, né? Então, eu digo isso, eu falo assim, olha, nossa, mas eu não vou poder beber. Eu falo assim, olha, a gente tem que colocar tudo na balança, né? Então, se você realmente quiser, eu vou parar, ter que parar de beber e tal. Não, mas você tem que ter um cuidado, um equilíbrio. Né? E cuidar com esse equilíbrio, né? Você falou da bebida alcoólica. Hoje eu conversava com uma pessoa e ela falou assim pra mim, nossa, não sei o que tá acontecendo comigo, emagreci muito, 5 quilos, assim, ó, da noite pro dia, não sei, será que eu tô doente, alguma coisa aconteceu? Aí eu falei, comecei a conversar e ela começou a contar que ela bebia de 3 a 5 latinhas de cerveja todos os dias e ela resolveu parar. Entendi. Aí ela falou assim, mas será que isso pode ter influenciado só isso? Aí eu falei, 3 a 5 latinhas, eu vou chutar aí, tá por cima, umas 1.500 calorias. E ela assustou. Não pode ser, eu falei, pode ser. Então, as pessoas não têm esse conhecimento. Né? E também não têm esse conhecimento de que tem essa caloria, sim. É uma caloria vazia, Exato. Não é uma caloria que traz nutrição para o nosso corpo. Então, é o equilíbrio mesmo que vai fazer toda a diferença. E água, né? Hidratação. Que é o básico bem feito, né? Que a gente fala bem disso. Eu falo que às vezes você fala assim, eu tô com fome. Eu falo assim, primeiro toma água. Vê se realmente o centro da saciedade e o centro da sede são muito próximos. Às vezes você tá com sede e não é fome. Exato. Até a gente ter esse parâmetro e perceber, né? O que é fome, porque isso por muitos anos foi tirado da gente. Exato. Come tudo, tem que comer até o final. Exato. Raspa o prato. Essa frase sempre foi dita, né? E assim, come bebendo um monte de líquido, né? Não sei como que foi lá contigo, mas a minha educação foi. Tava comendo em copinho do lado ali, ó, e pra descer mais. Porque a criança tinha que comer tudo que tava no prato. Raspar o prato. E até hoje a gente continua raspando o prato, né? E assim, às vezes não é por aí. Então, a gente falou um pouquinho, eu acredito que dentro disso a gente já falou quais seriam as formas melhor de tratamento, que seriam cuidar de todas essas esses pilares. Isso. Mas e medicamento? Então. É necessário? É para todo mundo? Não faz necessário? Como funcionam essas condutas? Eu sei que são muito individualizadas, né? São coisas que a gente só vai fazer dentro do consultório mesmo. Exato. Mas o que está sendo falado? Ozempic e tudo a gente escuta, né, da medicação. Conta um pouquinho pra gente. Então,
eu acho que assim, todo mundo tem um pouco de medo em relação à medicação para obesidade, porque até, eu digo, 10 anos atrás, não menos, até 7, 8 anos atrás, a gente tinha um repertório, um arsenal muito pequeno. A gente não tinha nada praticamente. Eu tinha que falar assim, ó, se vira, emagrece aí, fulano, ó, vai fazer uma atividade física, cuida da sua alimentação. E pronto. Porque o que eu tinha era muito perigoso. E aí as pessoas usavam, quem usava, e às vezes tinha taquicardia, subia a pressão. Era muito perigoso. Era mais realmente, efeito colateral do que benéfico. Então, todo mundo ficou assim, ai meu Deus, usar remédio para emagrecer. Nossa, você está usando remédio para emagrecer, sabe? O medo, né? O medo, preconceito mesmo. Sim. Mas eu entendo isso porque realmente era muito perigoso. De 7, 8 anos para cá, a gente começou a ter um leque de medicações e com essa questão dos análogos de GLP-1, que são hormônios do nosso próprio organismo, abriu um mundo de possibilidades. Sim. Então, hoje em dia, a gente tem medicações mais modernas, mais potentes e muito seguras. Muito seguras do ponto de vista cardiovascular, entendeu? Então, assim, não é mais igual era 10 anos atrás. Sim. E a outra coisa importante, então assim, trazendo isso, são medicações mais seguras, tá? São medicações que têm um resultado muito bom. É para todo mundo? Não. E aí eu não estou falando nem de bolso, que são medicações caras, claro, Sim. que são novas. Agora está saindo, por exemplo, o Egov, que a gente já tem nas farmácias, que é a semaglutida, que é o Ozempic numa dosagem maior, Sim. né? Aprovada para obesidade no Brasil. Olha que legal. E então, assim, tá bem cara, mas enfim, não é só isso. Sim. Depende do padrão alimentar do paciente. Então, existem vários padrões alimentares, são 4, para te falar mais claramente. E o padrão aquele que come mais nas refeições, que é aquele que fala assim, não é tanto beliscador, tá? Ele come mais... come bastante Isso. mesmo. Esse volume. Volumétrico. Padrão volumétrico. Esse paciente, ele vai ter benefício com o GLP-1. É um paciente que responde bem ao GLP-1. E aí, porque eu recebo às vezes paciente que usou por conta. Sim. Vou usar por conta. Vai lá, Fala assim, nossa, não fez efeito nenhum a caneta pra mim. Por que não fez efeito? Porque não era seu padrão. Porque às vezes ele usou errado. Eu falei esses dias, assim, olha, não cometa esses erros. Porque assim, você achar que vai usar a caneta e não vai precisar fazer atividade física, não vai precisar cuidar do seu sono, você vai se iludir, você vai se enganar, porque você vai precisar fazer, entendeu? E assim, achar que só a caneta vai resolver, não resolve. Então assim, muitas vezes eu vou precisar dessas medicações, às vezes eu vou precisar de um medicamento via oral também, de comprimido, para trabalhar essa questão da ansiedade, que as canetas não trabalham. Caneta, o padrão beliscador, o comer emocional é outra coisa. É outro padrão outro tipo alimentar. de tratamento. E aí a caneta já não serviria, ela pode ser um auxiliar. Então a gente tem que criar estratégias de acordo com aquele tipo de padrão alimentar do paciente. E a outra coisa é assim, é uma doença crônica. E assim, quando eu uso remédio, por exemplo, para diabetes, tá? O paciente chegou para mim com uma glicemia de 500. Meu Deus, morto. Tá morto, tá entrando em coma. E aí, digamos assim, eu entrei com a medicação e tal, ele ficou com a glicemia ótima, 110, 90. Olha, tá ótima a sua glicemia. Então agora vamos retirar os remédios do diabetes, você vai só comer sem açúcar e fazer atividade física. O que vai acontecer com esse paciente? Ele vai voltar para mim em coma, concorda? Sim. Por quê? Porque a obesidade é doença crônica. Falando assim, que é doença crônica, tá? Que o maior peso que você teve na vida, o seu corpo considera como o melhor peso da sua vida. É memória, né? Nossa célula tem uma memória. Aí eu costumo falar que é assim, como se sabe aqueles balões de festa
de aniversário, balão a gás, se você soltar ele aqui, ele não para lá no teto, tá. Digamos que eu tô lá com esse balão, eu cheguei, o peso maior da sua vida, eu consegui tirar com remédio, com atividade física, com alimentação, com a mudança de estilo de vida. Cada um é uma mãozinha segurando o fio desse balão. Aí eu cheguei no peso bom, ele tá aqui segurado, tá? Aí, digamos que fosse assim, vamos parar o remédio. Eu abri. Se eu não melhorar a minha alimentação, aumentar e minha atividade física, esse balãozinho vai subir mais um pouco. Aí eu tô num peso legal, tô fazendo atividade física 5 vezes por semana, eu vou fazer 3. Opa, abriu mais um pouco. Esse balãozinho já sobe mais um pouco, mais um pouco, daqui a pouco ele tá lá no teto. Sim. Então, obesidade, ela tem que ser tratada cronicamente. Mudam as formas de tratamento durante o tratamento, mas o tratamento precisa ser a longo prazo. A longo prazo não, né? Pra vida toda. Às vezes, não sei se acontece lá contigo, mas às vezes pergunta assim, por quanto tempo eu vou fazer dieta? Opa! A vida toda. A vida toda você precisa cuidar da tua alimentação, você precisa fazer atividade física, você precisa fazer o manejo do estresse, precisa cuidar do sono. Não é uma coisa que você faz para emagrecer e depois não faz mais. Para se manter, a gente fala inclusive que para manter é o mais difícil, é o que você falou. Não só fazer o processo, mas manter esse processo é muito importante. Então, a gente estava até conversando esses dias, você estava falando que às vezes emagrecer um pouco já faz muita diferença e as pessoas não estão dispostas a começar. Então, fala um pouquinho o que seria isso, né? Porque essa ideia de que, aquilo que você me disse, 5% da perda de peso, do peso total do paciente já traz benefícios. Já gera muito benefício, isso. Tem alguns trabalhos mostrando gordura no fígado. A gordura no fígado, a gente chama esteatose hepática, mas é a gordura no fígado. Tem os graus lá, grau 1, grau 2, grau 3. Grau 3 é muito gorduroso, esse fígado está muito gorduroso. E se evolui de grau 3, ele vai para uma cirrose. Não alcoólica, não causada pela bebida alcoólica, mas causada pela gordura. Esse fígado cirrótico, ele não trabalha mais. Entendeu? Ele vai perdendo a sua função. Vai perdendo a função. E aí o que acontece? Se você tem uma gordura no fígado, classe 3, né? Então já é leve, moderada e grave. Grave já. E você pesa 100 quilos, tá? Você está acima do peso, pesa 100 quilos. Se você emagrecer 3%, 3 quilos que você emagreça, você já passa de esteatose ou fígado gorduroso classe 3 para classe 1. Se você tem já uma cirrose, digamos uma fibrose já inicial lá naquele fígado, e você eliminou, você estava com 100 e foi para 90 e mantém isso por pelo menos 3 meses, você repete aquele ultrassom, ele já vai ter passado para classe 2. Olha isso, nossa, é muito. Regride, fibrose, o que é isso? Então, assim, você pensar, 3 quilos que eu emagrecer, eu já posso mudar a história desse fígado. Sim. Eu já posso me livrar de uma cirrose causada pela obesidade, pelo excesso de consumo inadequado, né, dos alimentos. E aí uma dúvida muito comum que eu acho que você deve pegar muito, Lari, é assim, o paciente chega com gordura no fígado. Ai, doutora, eu tô com gordura no fígado. O que eu faço? Eu tenho que parar de comer gordura? Não é a gordura. Não é a gordura, minha gente. Não é. Não é só a gordura que é acumulado no corpo como gordura, né? Então, às vezes, ele fala assim, olha, eu não tô comendo carne gordurosa lá no churrasco. Tira a gordura da carne. Por exemplo, ele vai no churrasco, ele fala assim, eu comi a carne, mas eu não comi a gordurinha. Só que daí, doutora, eu comi o pão de alho, eu comi a mandioca, eu comi a maionese, a farofinha. Carbo. Pronto. Vários carboidratos. Aquilo ali vai se acumular nos adipócitos. Não, e fibra, esquece, né? Nem existe fibra. Aí quando eu falo, como vocês já são aqui participantes do Nutrivida há muito tempo, sabe que as saladas, né, as folhas, é onde a gente vai encontrar essa fibra, que vai fazer diferença nesse processo.
mas não tem, né? É. Não tem. Isso é Inclusive, lá em importante. casa é muito engraçado, porque o pessoal chega e eles falam assim, Larissa, cadê o tomate? Porque eu adoro fazer salada de tomate, já fiz salada de quiabo no churrasco lá em casa, e aí todo mundo fica assim, espantado, porque em geral não tem. Entendi. Não faz parte do hábito da população. Não. E fala pra mim, então, por que você foi se especializar exatamente nessa área, emagrecimento? Olha só, o que eu via, na maior parte das vezes, atendendo paciente com problemas de tireoide, problemas de diabetes, que a base de tudo estava num corpo inflamado. Um corpo inflamado que não respondia bem às medicações, porque ele está inflamado. Tanto que, na época da pandemia, morria-se muito mais pacientes obesos por conta da inflamação. Esse vírus encontrava um corpo inflamado perfeito para ele entrar. E aí era muito mais difícil tirar esse paciente do tubo, por exemplo, porque ele já tinha um comprometimento, né, pulmonar, metabólico. Então já era assim, era tudo perfeito para o vírus entrar. Então isso foi na pandemia, eu comecei a observar isso, eu falei assim, gente, não, tá muito estranho, isso não adianta só medicar, né, doutora? Assim, só medicar não tá resolvendo. Não funciona. E aí eu fui entendendo quem tinha melhores resultados. Porque a gente não é ninguém sozinho. Eu falo que, às vezes, sozinho a gente pode ir mais rápido, mas acompanhado a gente vai mais longe, né? E aí eu vi que quando a gente tinha uma equipe cuidando daquele paciente, que eu tinha a Nutri junto, ele estava fazendo acompanhamento com a Nutri, estava com o educador físico, ele estava com um psicólogo, com terapia. Cara, funcionava muito melhor. Sim. O resultado era outro. Entendeu? Então, quando a gente conseguia entender o real motivo para ele emagrecer. Porque, às vezes, ele vem mascarado. Sim. Ele fala assim, a paciente, principalmente as mulheres, né? Que é o meu público maior. Elas falam assim, eu falo assim, por que você quer emagrecer? Eu quero emagrecer por saúde, eu quero emagrecer por isso, por aquilo. Sei, mas aí você tem que ir descascando, como se fosse uma cebola, sabe? Para encontrando realmente aquilo que incomoda. Ai, olha, isso aqui me incomoda. Eu tenho uma paciente que ela falou assim, olha, eu não estava tão ligada nessas coisas aí para emagrecer, mas fui viajar com umas amigas, fui para a praia, e aí chegou na praia, a gente colocou umas cadeiras lá, e estava lá brincando e conversando uma com a outra. E aí, uma delas deixou o celular assim, estava tocando, e ela estava lá na praia, tirando foto com as amigas, com as outras lá, e ela foi pegar o celular da amiga. E ela entalou, veio a cadeira junto. Aí ela falou assim, gente... Que situação desagradável. Ela falou assim, eu fiquei tão envergonhada, que eu falei assim, eu não quero passar por isso. Ela falou, ninguém nem viu. Mas dela, eu vi. Né? Ela dela. falou, ela eu não se quero sentiu mais passar numa por situação isso. desagradável. Entendeu? E então assim, você descobrir o real motivo que aquela pessoa está me buscando. Às vezes vem paciente para mim falando assim, ai doutora, será que não é minha tireoide? Né? Será que não é o hormônio do estresse, o hormônio tal? A gente colhe os hormônios e tá tudo ok. Tá tudo ok. Mas aquela paciente, ela tá me pedindo socorro. Pelo amor de Deus, me ajuda, que eu não tô encontrando nada. O que eu faço? Sim. É pedido de socorro isso. Entendeu? Então eu fui entendendo isso. Eu falei assim, não, eu preciso ir mais além. Eu preciso me aprofundar nisso. Não é só medicação. Eu preciso me aprofundar para entender melhor e receber essa paciente e dar uma direção. Ajudá-la nesse processo. E aí, que eu fui para a medicina do estilo de vida, que eu fui entender melhor como que abordar esse tipo de paciente, entendeu? E aí eu fui me apaixonando, sabe? Pela medicina do estilo de vida e descobrindo tudo isso. E aí, os resultados são outros. Sim. Os resultados são outros. Entendeu? E é muito gratificante fazer parte desse processo, né? Nossa, e eu sei que você desenvolveu um método aí específico para trabalhar isso com o seu jeitinho. Exatamente. Conta pra mim. Eu desenvolvi um método que se chama Live Leve. Live de vida, né? E a gente está aí para inaugurar a nossa clínica.
que vai se chamar Live Magic. E aí, nessa mesma linha, eu desenvolvi o Live Leve, que é um método voltado para mulheres que querem emagrecer de 5 a 15 quilos, né? E nesse método tem o meu acompanhamento, o meu cérebro, eu falo a minha direção. É o GPS. Ali, exatamente, o GPS. Eu falo assim, olha, você vai falar onde você quer ir. Eu vou falar para você, ó, por aqui é melhor. Tá melhor, tem menos buraco, tá menos congestionado. Mas você que vai dirigir, você que é o motorista, né? E aí vai ter o meu direcionamento, tem a nutricionista online. Eu faço teste genético agora, que Legal. é justamente para individualizar o cardápio desse paciente. Tem o educador físico e a gente acompanha esse paciente por 90 dias. Nossa, é o tempo que ele precisa para mudar os hábitos, né, Todos doutora? os dias a gente está lá, a gente tem um grupo de WhatsApp exclusivo com eles. E aí esses pacientes vão, a gente vai dar esse suporte, é diário, entendeu? É diário. Que legal. Então, é bem legal, a gente tem tido resultados assim incríveis. As pacientes têm gostado muito porque tem esse acolhimento, Sim. esse cuidado, elas são únicas ali, entendeu? Então, eu são vejo... ouvidas, Isso, né? Que eu acho que é o mais importante. Não dá para exato. fazer para todo mundo igual. Não é uma receita de bolo. Não. A gente não consegue pegar na internet e simplesmente copia e cola. replicar. Não né? dá. É muito individualizado, porque cada um tem um sentimento, uma história. Tudo vai mesmo. Influenciar. Então Exato. é muito importante a gente ter essa visão e ter vários profissionais aí alinhados no mesmo pensamento. Para te ajudar, para te dar a direção. Eu falo assim, olha, a velocidade não é importante, mas você estar no caminho certo, sim. Né? Não adianta você estar correndo lá e não estar no caminho que você não vai chegar a lugar nenhum. Então eu falo assim, a direção é mais importante do que a velocidade. O importante é não parar. Exato. Olha, muito legal, muito obrigada, doutora. Foi incrível, assim como sempre. Eu adoro te ouvir falar, porque é sempre muito esclarecedor, muito bom. Onde que a gente te encontra? Onde que o pessoal te encontra para conhecer mais o seu trabalho, para buscar o seu acompanhamento, né? Eu deixei, inclusive, aqui, ó, o Instagram, o telefone, mas fala um pouquinho. Você fala lá no Instagram? Falo, tô me soltando um pouco mais lá. E aí é Vanilza Vieira Endócrino, né? O meu Instagram. E a gente tá na Clínica Dom, que fica aqui em Dourados, na frente do Hospital da Cacemes, aqui. Mas em breve estaremos no espaço novo, lindo, que a gente está construindo. A gente não sabe a data ainda, certo? Mas em breve estaremos no espaço lindo para receber as pacientes. Mas por hora estamos lá na Clínica Dom e com toda a estrutura para receber essas pacientes. A gente tem a bioimpedância, agora a gente tem o T-Sculptor, que é uma tecnologia lá para ganho de massa magra. Então, com muitas novidades ainda que vem por aí. Nossa, que coisa boa, né? Só tem mesmo a crescer. Né? Esse método só tá aí para ajudar de fato as pessoas. E lembrando que a doutora não atende só fisicamente, tá? Ela atende de forma online, então facilita muito. Com certeza. Dá para atender gente dos Estados Unidos, adorados. Com certeza. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço, Lari. Quem gostou, curte, compartilha, encaminha esse vídeo para aquela pessoa que você acredita que precisa conhecer um pouquinho mais sobre a patologia, sobre a obesidade e fazer aí as mudanças que são necessárias para uma qualidade de vida. Um beijo e até a próxima. Até mais.